Bianca, passado mais de um século, chegou a hora de nós termos uma ministra negra, progressista no STF? Passou da hora, Karen, e passou da hora também de o debate público avançar. Para a gente saber que nós temos mulheres negras bem formadas, com experiência suficiente para assumir qualquer posto no STF, por exemplo. Porque um debate me preocupou muito essa semana nas redes sociais de que não, precisa ser escolhido alguém com competência. Então, vocês querem dizer que no Brasil não existe uma mulher negra competente o suficiente para assumir um posto no STF? Mesmo que nós tenhamos juízas, doutoras, mulheres com uma reputação e uma trajetória e uma experiência tão importantes, me parece uma afirmação extremamente racista. E o debate que a gente tem visto nas redes sociais parece muito o debate das cotas do começo dos anos 2000. De não pode ter cota racial na universidade porque os estudantes não vão conseguir acompanhar o curso. O que as pesquisas indicam é o exato oposto. A gente tem uma universidade pública mais diversa, com estudantes que acompanharam muito bem e que chegam bem também ao mercado de trabalho. Então, paremos com a afirmação racista e vejamos a necessidade de ter no Supremo uma representação da sociedade brasileira. E, Bianca, que aposta você faria? Será que o presidente Lula vai ceder à pressão que já chegou até aos outdoors internacionais, como nós vimos ali na reportagem? As informações que a gente tem de bastidor é que o presidente Lula diz que STF é uma indicação dele, mas que ele tem bastante abertura para mulheres negras nos tribunais superiores no país todo. Agora, a última indicação do presidente Lula tem sido muito questionada e com razão, porque o que o Zanin fez até agora vai contra as propostas de governo do próprio presidente Lula. Então, presidente, mais do que pressionar, é ter compromisso político com aqueles que te elegeram e com a sua própria plataforma política eleitoral. Doutora Saldiva, a próxima indicação do presidente Lula para o Supremo será crucial para a governabilidade do presidente? Eu acho que será crucial para o país, mais do que para a governabilidade do presidente. Porque o STF ele é um guardião da Constituição. A Constituição foi escrita predominantemente a partir de uma visão de pessoas brancas e homens. Quando você vai julgar a interpretação de uma coisa, você tem que se colocar no papel da pessoa, sobre o assunto que está falando. Isso acontece em todas as áreas. Na minha área, que é a medicina, você tem que ter um exercício de alteridade. E se você circunscrever, o arcabouço de vivências de um jurista, aquilo que é considerado, digamos, a competência... Aliás, vamos analisar que algumas indicações do Supremo, se fosse uma prerrogativa, né, são advogados comuns que foram indicados por questões absolutamente políticas. Então, o que o presidente Lula teria uma oportunidade grande seria de sinalizar ao Brasil de que um Brasil excluído existe e que ele vai julgar questões importantes para todo o Brasil. E isso, eu acho que seria uma sinalização mais importante do que para o próprio governo Lula. Seria para dizer, senão a gente vai ficar tirando foto, que nem acontecia no século XIX, com aqueles fotógrafos que vinham europeus, que só punham na lente, aquelas pessoas se enquadravam no estereótipo europeu do que era um Brasil, de um país, né, que fotografava a Índia e tinha um cenário. É um cenário, você não representava o Brasil real, você punha um cenário. Então, eu acho que o Brasil está na hora de quebrar esse cenário e colocar o Brasil real dentro dos principais atores das decisões do país.